tema da minha mensagem hoje é da humilhação à exaltação, falando, óbvio, a respeito de Jesus Cristo, né? Filipenses, opa, o meu sumiu aqui. Filipenses 2, versículo 5, vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, depois da sua humilhação, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Acabou, né? Precisa mais? Precisa. Eu estou um pouquinho resfriado também, tem paciência, né? Dá umas puxadas assim de vez em quando aqui. Olha para cá. Para que eu e você venhamos a entender com mais perfeição isso daqui, que para mim é uma das passagens preferidas minha, né? Mas para que nós possamos entender, é necessário que você venha relembrar um pouco do contexto daquilo que estava sendo dito antes. Lembra? Paulo aqui está escrevendo para a igreja de Filipos, querendo encorajá-los, e porque mesmo aquele povo sendo um povo abençoado, tendo muitas e muitas qualidades, ainda havia algumas coisinhas que Paulo dizia: olha, se vocês querem ser perfeitos, por favor, andem aqui nesse caminho, porque eu só tenho elogios a vocês. E então Paulo vai dizer para eles: olha, se possível, eu peço a vocês que já são uma bênção, que vocês comecem a pensar concordemente, que vocês comecem a pensar uns nos outros, que não haja discussão, que não haja divisão na igreja, porque no capítulo 4 ele vai dizer que duas irmãs em Cristo, Síntica e Evódique, crentes, que estavam tendo atritos ali dentro da igreja. Então, por conta disso, ele vem e diz: olha, vocês precisam pensar mais uns nos outros. E ele diz que a única forma de nós vencermos essas diferenças que tinha na igreja de Filipos, e que tem em todas as igrejas, inclusive esta, a nossa, a única forma que nós temos de fazer isso, de vencer as diferenças, é através do amor mútuo, é através de pensar a mesma coisa, principalmente em relação à doutrina, devemos pensar a mesma coisa. E ele diz, para que eu e você venhamos de fato a vencer o orgulho, o egoísmo, que é a raiz desses problemas, que eu disse na última pregação, ele diz: vocês devem não fazer nada por rivalidade, vocês devem pensar mais no outro do que em si mesmo, vocês devem não se preocupar apenas com o seu próprio nariz, mas também se preocupar com o próximo. E o antídoto que ele vai passar é: considere os outros superiores a si mesmo. Sim, seja bom naquilo que você faz, mas não esqueça também de humildade. Isso é fundamental. Este é o antídoto para vencer o orgulho e a arrogância. Então, Paulo, aqui no versículo 5, ele dá de exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: sejam humildes, pensem nos outros, porque o nosso maior exemplo é isso que eu vou dizer agora. Então ele começa a descrever aqui do versículo 5 em diante. E é tão belo, né, quando ele começa a dizer aqui: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que não existindo em forma de Deus, que existindo em forma de Deus, né, não julgou como usurpação ser igual a Deus, e por aí vai. É bem provável que isso aqui seja um cântico, porque os cristãos antigos, eles faziam assim, um exemplo é o livro de Salmos, eles compunham cânticos e eles cantavam para Deus. Então é por esse motivo, percebe que nós não inventamos nada no culto. O cântico é algo que Deus ordena, é algo que os irmãos do passado faziam, então por isso é algo que nós fazemos. E eles faziam isso como uma forma de adoração, de louvor a Deus, mas eles também faziam isso como uma forma de doutrina. Ora, porque o cântico nada mais, nada menos que uma doutrina cantada. Aí a gente já deve pegar aquele gancho, né? E relembrar sempre. Os cânticos que nós cantamos, eles têm de fato a doutrina da Escritura, e nos policiarmos em relação a isso daí. Porque, infelizmente, a maioria da cristandade hoje é mais doutrinada por música do que pela Bíblia. Nada contra quando você pega cânticos bíblicos, igual esse que a gente cantou por último aqui, né? É grande é o Senhor e muito digno de louvor. É apenas transcrição daquilo que a Escritura dizia, dos Salmos. Agora, devemos tomar cuidado para que
não venhamos a doutrinar o povo de maneira errada. Eu sempre dou esse exemplo aqui, mas você vai me aguentar de novo. Aquela canção lá, não lembro o nome da mulher toda vez. Lembra? Só entra no céu quem aqui for fiel, santificação para morar lá em Sião. Eu só lembro dessa parte. E esse cântico, na verdade, essa parte especificamente que eu conheço, é uma afronta à fé verdadeira. É uma inversão de valores. Por quê? Olha o que ela diz. Só entra no céu, né? Quem vai entrar lá? Quem aqui for fiel. Ou seja, seja fiel e então você vai ter o mérito para que você possa entrar no céu. Santificação para morar lá em Sião. Ou seja um bom menino aqui para você poder morar lá. Aí há uma inversão, e uma inversão muito grave de valores. Não é só entra no céu quem for fiel. É quem teve a graça da entrada no céu, ganhada pelo sangue de Jesus Cristo, este consegue ser fiel aqui. Aquele que ganhou a entrada de graça para Sião, esse consegue andar em santidade aqui na terra. Então nós não podemos inverter isso, porque senão nós vamos acabar ficando com a meritocracia, esquecendo que na verdade tudo que nós temos e somos vem graças ao nosso Senhor. E com base nisso eu vou passar aqui 3 princípios. Põe o primeiro ali, por favor, meu irmão. Primeiro, o exemplo de Jesus Cristo. Nossa água gelada ainda, acaba comigo, né? Não tem outra? Primeiro, o exemplo de Jesus Cristo. Versículo 5 e 6, acompanha comigo aí, por favor. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que ele devesse se apegar. Paulo diz assim para os filipenses, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Vocês precisam fazer aquilo que ele fez. E eu sei que para nós o sentimento ele está relacionado a amor, a paixão, tristeza. Não é errado de tudo, não é errado. Só que o sentido aqui no texto é diferente. Eu acho que eu coloquei ali, põe ele, por favor. O sentido aqui no original, no grego, tende o mesmo sentimento. Tem ali, né? No grego, né? Pornel ou fornel que se lê, é pensamento, entendimento. Ou seja, vocês devem ter o mesmo pensamento, vocês devem ter o mesmo entendimento para que a igreja possa andar em unidade. Vocês precisam pensar a mesma coisa. E ele vai dizer que para que isso aconteça, é de suma importância que nós não venhamos a ter uma opinião de nós, além daquilo que se deve ter. Que nós devemos ser humildes o suficiente para saber que mesmo sendo bom em algo, que a humildade deve permanecer, não devemos exceder o limite da modéstia. Porque se tem alguém que podia ser arrogante, era Paulo. Mas mesmo assim nós vemos ele sempre humilde. E que sentimento é esse que ele diz que houve aqui em Jesus Cristo? Lembra? Jesus Cristo ele sempre existiu em forma de Deus, ele sempre teve todo o poder. Mas ainda assim, o que ele faz? Mesmo sendo igual em poder, mesmo igual em majestade, mesmo igual em divindade, diz a Escritura que ele se humilha, que ele se esvazia. E por que eu e você podemos ter essa certeza que Jesus Cristo sempre existiu em poder, desde antes da eternidade? Leia Gênesis, Deus começa a criar o mundo. Então no versículo 26 do capítulo 1, quando ele vai criar o homem, ele diz assim, façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Por que façamos no plural? Ora, se ele estava sozinho, né? Eu faço. Primeira pessoa, não, façamos. E ali o que se acredita, que se concorda de fato, é que a Trindade estava ali reunida, por isso o façamos. E aí você olha para Jesus Cristo, ele não considerou algo que ele tinha, a sua divindade, como aquilo que ele deveria ficar apegado, agarrado, mas o que ele fez, ele se desapegou, ele precisou abrir mão, ele abriu, sem reclamar. Se é por amor a vocês, se é por amor ao meu povo, aquilo que me é digno, eu simplesmente vou abrir mão. Agora, veja se o que acontece conosco, por vezes não é exatamente o oposto. Jesus Cristo vem e diz para mim e para você, abra mão do pouco que você tem, porque às vezes achamos que temos muita coisa. Pense no próximo, e aqui eu não estou me referindo só a dinheiro, Deus me livre, né? Isso não tem nada a ver, né?
Aqui podemos colocar bens, podemos colocar status, podemos colocar títulos, gostos. Gostos. Vamos comer pizza. Daí, você sabe, olha, eu gosto dessa, mas ninguém gosta da que você gosta. Brócolis com bacon, não sei se você gosta, mas eu gosto. Mas calma aí, mas ninguém gosta, você vai... Não, então vai ter que ser essa aqui, porque vocês não gostam, o problema é seu. Gente, você não consegue abrir mão nem de gostos, de coisas simples. Quanto mais de coisas mais importantes. Que eu disse, não é um desprender apenas de bens, mas de tudo aquilo que a gente é. E repare se o ser humano é assim. O ser humano, ele detesta abrir mão das coisas. Ele detesta se desprender das coisas. Veja isso na verdade. Quantas mulheres cristãs, elas abrem mão de ter filho, decidem não ter, pelo simples fato de que, tendo filho, o corpo muda, não é mais o mesmo. Uma vez eu vi uma sessão de fotos de mulheres pós-parto, é horrível, horrível. E então muitas, por amor ao corpo, talvez à carreira, por amor à autoestima, onde já se viu passar por isso, não vou, daí prefere o pet. Mas não é apenas isso, não é apenas o corpo, porque o corpo pode voltar depois com muito custo, óbvio, né? Mas não é apenas o corpo que vai embora, são noites de sono que vão embora, paciência que vai embora, sonhos que vão embora, planos, queria viajar, Europa, isso, aquilo, nasceu criança, acabou, não tem mais dinheiro, já era. E então, nós não conseguimos nos desprender daquilo que é natural para cumprir uma ordenança, que é sede fecundos e multiplicai-vos, porque não desapegamos de nada. E é óbvio, os homens também vão pelo mesmo caminho. E em relação a filho também é a mesma coisa. Por que muitos homens não querem ter filhos? Meu irmão, filho gasta de montão. Financeiramente, é um prejuízo. Psicologicamente, piorou. Só gasto. Eu lembro que uma vez, quando eu troquei de carro, né? Eu tinha um carro muito velho, agora eu tenho um velho. É uma evolução, né? Para mim é uma evolução. Era um muito velho, agora um velho. E eu tinha 3 filhos só na época. Uma vez nós estávamos ali na frente de casa, e eu tinha acabado de trocar de carro, né? Daí, acho que foi Samuel, falou assim para mim: pai, por que você não pegou o carro igual do fulano? Por causa de vocês. 3 filhos, como que eu vou ter aquele carro? Não dá. Se fosse só eu, sua mãe, a gente tinha um melhor que aquele. Mas por conta de vocês comerem igual pedreiro, eu sempre falo, né? 4 homens, eu não tenho gasto com progressiva, com chapinha. Meu irmão, pensa nos moleques para comer. O de 4 anos, ele consegue comer 1,5 pão já no café da manhã. E 2 vezes almoçar. Ele almoça e fala, quer mais almoçar. Bate forte. Daí você multiplica pelos que são maiores, né? Eu acho bonitinho as pessoas dizem, não dá um chocolatinho para ele não, senão ele não consegue almoçar. Né? Um pouquinho mais ali. Os meus filhos conseguem almoçar até depois de almoçar. Acaba de comer, parece um rato mexendo no armário. Minha esposa está falando, nossa, tem que trabalhar muito. Tem, óbvio, come, né? Ferrugem, come tudo. Então muitos pensam assim, ora, se eu tiver filhos, aquele sonho, aquele plano de trocar de carro a cada 2 anos, acabou. E a cada 10, e olha lá, né? Então não se desprendem de nada. Não conseguem abrir mão de nada, porque por amor às coisas materiais. Paulo e os demais apóstolos morreram pobres. Pobres. Você vê João ali fazendo votos pela prosperidade do povo, só que o que é uma prosperidade bíblica? É você tendo o que comer e com o que se vestir, sejais contentes, tendo o suficiente para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Isso é prosperidade. Agora, os apóstolos morreram pobres, eles não se apegaram a nada, nem à sua própria vida, porque se nós nos apegamos a dinheiro, a bens materiais, o dia que formos colocados em xeque em relação à nossa fé, você acha que a gente realmente vai dizer, mata-me, mas eu não nego Jesus Cristo? Mas nunca.
Nunca. Mas esses homens que se desprenderam de tudo, que morreram pobres, que não se apegaram nem à sua própria vida, diz a Escritura que Deus preparou a eles 12 tronos, à destra do Pai. Ou seja, o nosso desprendimento aqui, ainda que seja dolorido para a nossa carne, para o nosso ego, óbvio que terá recompensa diante do Senhor. E se nós queremos alcançar tesouros no céu, o mínimo que se espera é que saiba também abrir mão das coisas aqui na terra. Mas segunda coisa que nós vemos é a celebração da humilhação de Cristo. Versículo 7, acompanha comigo. A celebração da humilhação de Cristo, versículos 7 e 8, vai dizer assim: mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma de servo e fazendo-se semelhança aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Como eu disse, Jesus, ele já existia sempre em forma de Deus, sempre. Mas a Escritura diz que aqui ele se esvazia de si, ou seja, ele abre mão daquilo que lhe era direito. Ele abre mão da própria glória e se assume como servo. E deixar bem claro, Jesus ele não parecia homem, ele de fato foi homem. Porque ali no primeiro século e durante aquele período, havia uma crença conhecida como gnosticismo. E os gnósticos eles acreditavam que o corpo em si, que a matéria era má. E por conta da matéria ser má, se Jesus Cristo era bom, ele não poderia estar na forma de homem. O máximo que ele conseguiria ser era um espírito evoluído. E muitos ainda hoje acreditam assim, que Jesus Cristo ele não veio em carne, mas que ele foi apenas um espírito evoluído. Mas Paulo aqui ele vai afirmar que isso é mentira. Paulo vai dizer que ele se limitou a viver em carne humana, a passar frio esse que você está passando, a ter fome, a ter sede. Ele pôde ver pessoas falando as piores atrocidades dele, caluniado até o último. Como ser humano, ele foi traído, foi tentado e morreu. Por isso que Paulo diz, ele se humilhou, ou seja, ele experimentou a morte, que é algo apenas privativo a pecadores, porque não é isso que Paulo vai dizer em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Ora, se Jesus Cristo não pecou, por que ele iria morrer? Então, é isso que Paulo diz, ele se humilhou a ponto de experimentar algo que ele não merecia. E pior, não foi qualquer morte. Porque uma coisa é morrer com um tiro, morrer de causa natural. Mas põe ali, por favor, os dois que eu coloquei ali, o Cícero e o Sêneca, por favor. Olha, volta primeiro. Cícero ele foi político e filósofo romano 100 anos antes do apóstolo Paulo. A respeito da cruz, a qual Jesus Cristo morreu, olha o que ele diz. A cruz é a mais cruel e repugnante forma de morte. Ali morriam os piores, literalmente. Põe próximo. Sêneca, filósofo estoico contemporâneo de Paulo, diz assim: qualquer condenado à morte prefere morrer antes de ser pregado à cruz. Uma que era um símbolo de humilhação. Humilhação. Era você ser visto como bandido, mas não apenas qualquer bandido, mas como os piores bandidos. Aqueles que a sociedade olhava, esse daí não tem jeito, acabou. Mesmo assim, Paulo diz que Jesus Cristo vem e faz tudo isso por amor. Leva um fardo que não era dele, leva uma culpa que não era dele, leva uma morte que não era dele. Resumindo, Jesus Cristo se esvaziou, se humilhou, visando não os seus próprios interesses, mas os interesses do outro. Se você que é casado fizesse isso no seu casamento, eu duvido que tinha briga. Eu duvido. Se você pensasse mais na esposa e no marido do que em si próprio, seguindo este exemplo aqui de Jesus Cristo, porque é isso que Paulo nos diz. Ele foi o nosso exemplo e assim vocês devem agir. Queridos, como brigar com uma esposa ou com um marido que está sempre confessando o seu pecado e se esforçando para melhorar? Como? Como
brigar com irmãos, sabendo que nós nos consideramos inferiores? Como? Eu e você devemos lembrar que este é o exemplo que nós temos. E nós precisamos fazer isso em todos os níveis, porque a carta de Paulo aos Filipenses é a igreja de Filipenses, para aquele povo. Se a igreja, queridos, agir dessa forma, não vai haver partidarismo, não vai haver rincha, não vai haver briga de ego, não vai haver essa historinha de um querer ser melhor que o outro, mas um torcer pelo avanço do outro. E assim que eu e você devemos agir. Vida cristã é se humilhar. Agora, como que nós somos? Esse é o mandamento, esse é o exemplo. Daí tá lá, é uma coisinha que falam de você, e às vezes falaram sem querer, ou às vezes falaram mal mesmo. O que você faz? O rebeldão, eu não engulo sapo de ninguém. Falou comigo é na lata. Não, tem hora que você tem que saber, engole. Desce ali, travando a garganta ali. Eu não levo desaforo para casa. Você pode levar desaforo, mas alguns amigos também você não vai levar. Não vai levar crescimento e humildade. Vai deixar de levar um monte de coisa. Então, como cristãos, nós devemos lembrar que a nossa vida deve ser uma vida de humilhação e o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E o terceiro, para encerrar, põe ali, por favor, Miguel. Terceiro e último princípio, nós vemos a exaltação de Jesus Cristo. Versículo 9, acompanha comigo, até o 11. Por isso também Deus o exaltou com soberania. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, de todos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo se humilha, se esvazia, abre mão daquilo que ele era de direito, e, consequentemente, Deus o recompensa. Por isso o versículo 9 começa, né? Por isso, Deus também o exaltou. Por isso, se referindo àquilo que foi feito anteriormente. Deus o exalta. Em que sentido? Não foi apenas com a ressurreição ao terceiro dia. Não foi só isso. O Senhor o exalta, o ressuscita e o eleva à maior posição que este mundo e o cosmos pode ter. Ele é o Senhor de toda a terra e de todo o universo. Em segundo, Deus lhe dá um nome que está acima de todo nome. E aqui é interessante, né, que quando Jesus Cristo é chamado de Senhor, a palavrinha ali no grego é Kyrios, Senhor. E um dos motivos que muitos cristãos morriam naquela época ali, é porque havia César e eles diziam, César é Kyrios. E aqueles cristãos, sabendo que o nosso Senhor passou tudo aquilo que ele passou, morreu e ressuscitou, ele é Senhor. Então, por conta do exemplo dele, eu não vou chamar César de Kyrios, não. Para mim, Kyrios, para mim, Senhor é apenas um, e esse um é Jesus Cristo. E por conta disso, muitos ali acabavam morrendo. E ele termina dizendo que, ao nome do Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Deus. Isaías, põe por favor ali, Isaías 45. Aqui é Deus falando, para você ver de onde que vem essa passagem. Olha o que Deus diz em Isaías 45, 23. Jurei por mim mesmo, a palavra de justiça já saiu da minha boca e não voltará atrás. Todo joelho se dobrará e toda língua haverá de jurar diante de mim. Deus falando dele e depois ele diz isso a respeito de Jesus Cristo, ou seja, para mostrar que ele e o Filho são um. De mim se dirá, a justiça e a força estão somente no Senhor. Todos os que se rebelam contra ele virão a ele envergonhados. Paulo vem e diz, todos um dia irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Anjos, sim, confessarão. Principados, potestades, demônios. Estes também confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. No inferno, não vai ter um monte de condenado dizendo assim, Jesus Cristo, fascista, nazista. Não vai ser isso não. Até no inferno, terão homens que deveriam estar ali porque foram maus, de joelho, dizendo, Jesus Cristo é o Senhor.
Não há outro. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. E aqui não é apenas uma figura de linguagem, né, ou algo literal, se dobrar, mas é no sentido de reconhecer que apenas um Senhor. Hoje eu e você temos a oportunidade de nos dobrarmos diante do Senhor, por bem, por bem. Paul Washer diz uma frase que eu acho um tanto impactante, mas verdadeira. Ele diz assim: aqueles que não se dobram diante de Jesus Cristo por bem, o dia em que o Senhor voltar, esse mesmo Deus quebrará a rótula de seus joelhos, para que a palavra se cumpra. Diante do Senhor, todo joelho se dobrará. Então, se assim o Senhor disse, pode ter certeza que assim o fará. Hoje nós temos a oportunidade, mais uma vez, de reconhecermos de todo o nosso coração que há um Quírios em nossa vida. Há um Senhor que nos governa, há um Senhor que nos norteia os caminhos. Há um Senhor que é dono de nossa vida. Não somos nós. Não é você o dono da sua vida. A nossa vida tem um dono e esse dono é o Senhor, o Rei da Glória. E que nós possamos, de fato, viver para esse Senhor, porque Ele morreu por nós, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Amém, queridos?